Em lágrimas, ela assinou o divórcio, rasgou o teste de gravidez e sumiu. 6 anos depois, ela enviou algo para o ex que o deixou em pânico. O ar-condicionado do escritório de advocacia zumbia, um som monótono que parecia zombar do caos dentro de Lívia Andrade. A caneta, pesada como uma âncora, finalmente repousou sobre a mesa de mogno polido, deixando para trás a assinatura que desfazia uma vida inteira. Seus dedos, finos e pálidos, tremiam. Era um tremor que começava na alma e se espalhava pelo corpo, um terremoto silencioso de promessas quebradas. Do outro lado da mesa, Caio Figueira mantinha o olhar fixo em um ponto invisível na madeira escura. A mandíbula dele, sempre tão relaxada, agora se contraía em um espasmo rítmico, a única fresta por onde sua verdadeira emoção escapava. Ele não a olhava, não ousava, talvez por culpa, talvez por indiferença. Para Lívia, a distinção já não importava. O resultado era o mesmo, um abismo. O amor deles, nascido sob o céu estrelado de uma festa junina em Goiás, entre o cheiro de milho assado e as melodias doces de uma sanfona, havia se tornado isso. Uma sala fria, um advogado impessoal e o som de papéis sendo organizados. Aquele amor que prometia ser, para sempre, selado com cartas de cheiro e beijos roubados atrás da barraca de pescaria, agora era apenas uma formalidade legal, uma estatística. Para ela, o casamento aos 20 e poucos anos fora a materialização de um conto de fadas, a certeza de que o amor, puro e simples, era o único alicerce necessário. Para ele, com o passar dos anos, o sonho se transformou em uma jaula dourada. Os amigos, com suas vidas de solteiro, suas viagens de última hora e suas noitadas sem compromisso, plantaram uma semente de dúvida na mente de Caio. "Você não viveu nada", eles diziam, e a frase ecoava em sua cabeça como um mantra venenoso. Ele começou a ansiar por um mundo que não conhecia, um descobrir-se que, em sua visão, era incompatível com a aliança em seu dedo. O calor do casamento, antes tão vibrante quanto o sol do cerrado em pleno meio-dia, começou a minguar. Caio se tornou um fantasma dentro da própria casa. Seu corpo estava presente, mas sua mente viajava por lugares distantes, por possibilidades que não a incluíam. As noites se tornaram mais longas, os silêncios mais pesados. Lívia lutou com a tenacidade de quem se recusa a ver o fim. Ela planejou viagem surpresa para Pirenópolis, na esperança de reacender a chama nas cachoeiras que eles tanto amavam. Sugeriu terapia de casal, uma ideia que ele descartou com um aceno de mão, como se fosse uma admissão de fracasso. Escreveu cartas, tentando resgatar a magia da adolescência, mas as palavras que antes o encantavam agora pareciam não ter efeito. Cada tentativa era como tentar segurar a água com as mãos. O amor escorria por entre seus dedos, e nada, absolutamente nada, o trazia de volta para ela. E então, o inevitável chegou, não como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente que encharca a alma até os ossos. O divórcio. Agora, naquela sala, o zumbido do ar-condicionado era a única trilha sonora para o fim. Dentro de sua bolsa de couro, um segredo gritava em silêncio. Minutos antes de entrar, no banheiro frio e impessoal do prédio comercial, ela havia rasgado em dezenas de pedaços minúsculos o teste de gravidez. 2 linhas azuis, nítidas, inconfundíveis. Uma sentença de vida que ela transformou em confete de desespero. Um ato fútil, quase insano, como se destruir a prova pudesse aniquilar o fato. A verdade era que uma nova vida crescia dentro dela, uma pequena semente do amor que agora virava pó. Uma verdade que poderia ter mudado tudo, ou talvez, dolorosamente, não mudasse nada. O filho que ela carregava, um ser invisível e desconhecido, jamais sentiria o calor daquele ninho que um dia fora o amor de seus pais.
O advogado pigarreou, sua voz neutra quebrando o feitiço de dor. Precisamos de mais alguma coisa, Sra. Andrade. A formalidade do tratamento foi como um tapa. Ela não era mais a Sra. Figueira. Era apenas Lívia Andrade, uma mulher sozinha. Não, ela sussurrou, a voz embargada, quase inaudível. Com uma força que não sabia possuir, ela se levantou. O som de seus saltos no piso de mármore ecoou pela sala. Cada passo uma batida de martelo, selando o caixão de seu casamento. Ela não olhou para trás, não podia. Se o fizesse, desmoronaria ali mesmo. Ao cruzar a porta, o ar quente e úmido de Goiânia a atingiu. Um bafo que não trazia alívio, apenas a sensação de sufocamento. As lágrimas, represadas por horas, finalmente encontraram um caminho, misturando-se ao suor em seu rosto. Sua mão, por um instinto primordial, voou para seu ventre, um gesto de proteção, de reconhecimento. Mas ela a afastou rapidamente, como se tocasse em fogo. Não agora, não pense nisso agora. Uma voz a cortou, rasgando o barulho do trânsito. Lívia! Era a voz dele. Caio. Rouca, desesperada, um som que ela não ouvia há anos. Seu coração deu um salto doloroso, uma reviravolta cruel. Por um segundo, uma fração de segundo, ela hesitou. Uma parte dela queria se virar, correr para ele, gritar sobre o segredo em sua bolsa, implorar para que tentassem de novo. Mas a outra parte, a parte que agora comandava seu corpo, sabia que era tarde demais. Ela fechou os olhos, permitindo que mais lágrimas caíssem, e então respirou fundo, o ar pesado de poluição e arrependimento. E continuou a andar. Cada passo era uma negação, uma escolha. A última coisa que ouviu foi o som dos passos dele, parando abruptamente atrás dela. Um silêncio que confirmava o que ambos já sabiam. Era o fim. Um fim absoluto. Sem reticências. Sem possibilidade de um novo capítulo. Mal sabia ela que a história, na verdade, estava apenas começando. 6 anos. No grande esquema do universo, 6 anos são menos que um piscar de olhos, uma poeira cósmica. Mas na vida de um homem, 6 anos podem ser uma eternidade, um deserto de tempo preenchido apenas pela areia da rotina. Para Caio Figueira, essa era a exata medida de seu exílio autoimposto. A liberdade que ele tanto almejou. O descobrir o mundo que usou como justificativa para demolir seu casamento havia se revelado uma paisagem monótona e cinzenta. Ele acordava todos os dias às 6 da manhã. O som do despertador do celular era a primeira nota da sinfonia repetitiva de sua existência. O ritual era imutável. Academia, onde ele levantava pesos como se tentasse erguer o fardo de suas próprias escolhas. Um banho longo e quente, onde a água escorria, mas nunca lavava a sensação de vazio. Um café preto, amargo, bebido em pé na cozinha de seu apartamento de luxo em um condomínio nobre de Goiânia. A casa, com seus móveis de design e sua vista panorâmica para a cidade, era um mausoléu silencioso. Um silêncio tão profundo que, às vezes, Caio podia ouvir o zumbido da geladeira, o tic-tac de um relógio imaginário, o eco de uma risada que não existia mais. A risada de Lívia. Ele se afundava no trabalho, um arquiteto renomado cujo nome era sinônimo de sucesso, mas os projetos arrojados e os elogios dos clientes eram apenas distrações temporárias. No fim do dia, ao voltar para o apartamento impecável e vazio, a mesma dor surda o esperava no peito, uma companheira fiel e indesejada. Naquela manhã de quinta-feira, algo no ar parecia diferente. Uma quietude mais pesada, uma melancolia mais palpável. Ele caminhou até a cozinha, o granito preto da bancada refletindo seu rosto cansado. Seus olhos foram atraídos para o calendário digital na parede, um presente de um cliente satisfeito. A data brilhava em um vermelho sutil, 14 de setembro. Um nó se formou em sua garganta.
Teria sido o 10º aniversário de casamento deles. 10 anos. Ele soltou uma risada curta, sem humor, um som seco que morreu no silêncio da cozinha. Teria sido. 2 palavras que carregavam o peso de uma década de possibilidades perdidas, de futuros que nunca aconteceram. O passado era um fantasma que o assombrava nos momentos mais inoportunos, e o futuro, uma estrada longa e deserta. Ele pegou sua xícara, o calor da porcelana se espalhando por seus dedos, quando uma batida firme na porta quebrou a monotonia. Não era o porteiro, nem a diarista. Ele não esperava ninguém. A sensação de estranheza o percorreu enquanto caminhava até a entrada. Ao abrir a porta, deparou-se com um entregador de uma empresa de logística, o uniforme marrom suado sob o sol goiano. "Senhor Caio Figueira?" "Sou eu!" respondeu Caio, a voz um pouco rouca pela falta de uso. O homem lhe estendeu um tablet para a assinatura e um envelope grande, acolchoado, de um tom pardo anônimo. Não havia remetente, apenas seu nome e endereço, impressos em uma etiqueta simples. Um pressentimento frio e afiado percorreu sua espinha. Havia algo naquele pacote, uma energia, uma premonição de que o que quer que estivesse ali dentro tinha o poder de alterar a órbita de seu mundo estagnado. Ele fechou a porta, o envelope em suas mãos parecendo pesar uma tonelada. Por um momento considerou jogá-lo fora, ignorá-lo, continuar em sua rotina segura e previsível. Mas a curiosidade, misturada a um medo inexplicável, foi mais forte. Com os dedos ligeiramente trêmulos, ele rasgou a borda do pacote. O que encontrou lá dentro fez o ar fugir de seus pulmões. Primeiro, uma fotografia. Papel fotográfico de qualidade, as cores vivas, a imagem nítida. Nela, um menino, um garotinho de talvez 5 anos, com cabelos castanhos claros, bagunçados como se tivesse acabado de acordar de uma soneca, e olhos. Oh, aqueles olhos! Eram de um verde tão intenso, tão familiar, que o coração de Caio falhou uma batida. Eram os olhos de Lívia. Mas o sorriso era um golpe ainda mais profundo. Um sorriso largo, travesso, que formava pequenas covinhas nas bochechas. O mesmo sorriso que Lívia lhe dava naquelas manhãs de domingo preguiçosas, quando o mundo parecia pertencer apenas aos dois. Seu corpo inteiro gelou. Atrás da foto havia uma carta dobrada em 3 partes. O papel era simples, mas a caligrafia... Ele reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar do mundo. Elegante, fluida, com os L e os F desenhados de uma maneira única. Era a letra de Lívia. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu desdobrar o papel. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, mas ele forçou seu cérebro a focar, a ler, a entender a mensagem que viajava há 6 anos para encontrá-lo. Caio, sei que você talvez me odeie. Talvez nem pense mais em mim. Seria justo. Mas há algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter dito há muito, muito tempo. Esse na foto é o Lucas. Ele é seu filho. Eu quis te contar. Deus sabe como eu quis, mas eu não tive coragem. Estávamos tão quebrados e eu me convenci de que você estaria melhor sem mim, sem nós. Achei que estava te poupando de um fardo. Talvez eu tenha sido egoísta. Talvez eu estivesse errada. Mas agora não se trata mais de mim ou de você. Trata-se dele. O Lucas merece saber quem é o pai dele, e eu não posso mais carregar esse segredo sozinha. Se você quiser conhecê-lo, se houver qualquer parte de você que queira nos encontrar, nós estaremos no Parque Vaca Brava neste sábado, ao meio-dia, perto do lago. Se você não aparecer, eu vou entender. De verdade. Mas saiba que um dia ele vai perguntar por você, e eu terei que encontrar uma maneira de explicar porque o pai dele não quis conhecê-lo. Lívia. A carta escorregou de seus dedos, flutuando lentamente até o chão de porcelanato, como uma folha seca caindo de uma árvore morta.
As pernas de Caio cederam. Ele cambaleou para trás, o corpo buscando apoio, até que suas costas bateram contra a parede fria. Ele deslizou até o chão, o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado. A cabeça girava. Incredulidade, raiva, arrependimento, uma onda gigante de emoções o atingiu, afogando-o. Um filho. Ele passou a mão pelos cabelos, puxando os fios, tentando desesperadamente fazer algum sentido daquilo tudo. Um filho. Ele tinha um filho de 5 anos, sobre o qual nunca soubera. 6 anos. 6 anos roubados. 6 anos de primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, joelhos ralados. 6 anos que ele nunca, jamais, poderia ter de volta. Imagens daquele dia no escritório do advogado inundaram sua mente. O olhar devastado de Lívia, a maneira como ela se encolheu, como fugiu sem olhar para trás. As peças do quebra-cabeça, antes espalhadas e sem sentido, começaram a se encaixar com uma clareza brutal. Ele deveria tê-la seguido. Deveria ter exigido respostas, lutado por ela, por eles, mas seu orgulho ferido e sua raiva cega o impediram de ver a verdade que estava bem ali, nos olhos dela. Ele se inclinou, pegou a fotografia do chão. Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto do menino. Havia tanto de Lívia naquele sorriso, mas agora ele conseguia ver a si mesmo também, no formato do queixo, no arco das sobrancelhas, na maneira como a cabeça se inclinava ligeiramente para o lado. Uma mistura avassaladora de assombro e tristeza o preencheu. O relógio na parede marcava 9:30 da manhã. Sábado era em 2 dias. 48 horas para decidir o curso do resto de sua vida. O pulso acelerou. Ele conseguiria fazer isso? Conseguiria encarar Lívia depois de todo o silêncio, toda a dor? Mas o pensamento de perder a chance de conhecer seu filho, de deixar aquele menino acreditar que seu pai não o queria, era insuportável. O medo e o orgulho não poderiam vencê-lo desta vez. Não de novo. O sábado amanheceu em Goiânia com um céu de chumbo, uma cobertura espessa de nuvens cinzentas que prometiam uma chuva que nunca chegava, apenas pairava no ar, pesada e opressiva. Era um reflexo perfeito do estado de espírito de Lívia. Sentada em um banco de madeira no Parque Vaca Brava, ela sentia o frio da manhã se infiltrar em seu casaco, um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, os nós dos dedos brancos, enquanto ela observava Lucas a alguns metros de distância. Com seus 5 anos de energia inesgotável, ele corria atrás de uma bola de futebol, seus cabelos castanhos voando, sua risada pura e cristalina cortando a quietude do parque. Ele era um ponto de luz e cor em um mundo que para Lívia parecia ter desbotado. Ele era a razão de tudo, a âncora que a manteve sã durante os últimos 6 anos de um exílio silencioso. Mas hoje, sua inocência parecia quase cruel, um contraste doloroso com a angústia que corroía o peito dela. Ela olhou para o relógio em seu pulso. 11:58. 2 minutos. Em 120 segundos, a esperança que ela cultivou hesitantemente por 2 dias se transformaria em alívio ou se estilhaçaria em 1 milhão de pedaços. Seu coração batia descompassado, um tambor de guerra anunciando uma batalha interna. E se ele não viesse? A pergunta ecoava em sua mente, cada sílaba um golpe. Ela conseguiria suportar? Conseguiria olhar para Lucas mais tarde e inventar uma desculpa, mais uma camada de mentiras para proteger seu pequeno coração? A verdade é que ela não sabia. A coragem que a levou a enviar aquele envelope já parecia uma memória distante, substituída por um medo paralisante. Uma mãozinha puxou a manga de seu casaco e uma voz suave a trouxe de volta à realidade. Mãe! Lucas estava parado ao seu lado, a bola de futebol esquecida na grama. Seus olhos verdes, uma herança direta dela, a fitavam com uma preocupação que desmentia sua pouca idade.
Você tá bem? Lívia forçou um sorriso, um movimento de lábios que não alcançou seus olhos. Tô bem, meu amor, só pensando. Mas antes que ela pudesse inventar uma distração, um som quebrou a tensão. O som de passos. Não passos de quem passeia, mas de quem corre. Apressados, quase desesperados, esmagando as folhas secas no caminho. Seu coração, que já batia rápido, saltou para a garganta. Ela virou a cabeça lentamente, com medo do que encontraria, ou pior, do que não encontraria. E então ela o viu. Lá estava ele, Caio, parado a poucos metros de distância, o peito subindo e descendo em arfadas pesadas, o cabelo ligeiramente desgrenhado pelo vento e pela corrida. Seus olhos, mais escuros e profundos do que ela se lembrava, estavam cravados nos dela. Naquele instante, o mundo ao redor desapareceu. O barulho do trânsito na avenida próxima, o latido de um cachorro, o zumbido dos insetos, tudo se dissolveu em um silêncio ensurdecedor. Um universo de emoções não ditas, de perguntas não feitas e de arrependimentos não confessados passou entre eles naquele único e devastador momento. 6 anos de silêncio, dor e distância, condensados em um único olhar. Foi Lucas quem quebrou o feitiço. Mãe, quem é ele? Perguntou, sua voz infantil soando estranhamente alta no silêncio que se instalara. Lívia engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. As lágrimas que ela lutou tanto para conter começaram a brotar, turvando sua visão. Ela se virou para o filho, o centro de seu universo, e disse as palavras que ensaiou e temeu por anos. Aquele é o seu pai. Para Caio, o chão pareceu ondular sob seus pés. A imagem à sua frente era tão avassaladora que seu cérebro se recusava a processá-la completamente. Lívia, ela estava ali, real, tangível. Os mesmos olhos que misturavam tempestade e calmaria, a mesma boca que ele conhecia tão bem. Mas havia novas linhas finas ao redor de seus olhos, marcas sutis do tempo e de uma exaustão que ele não esteve lá para testemunhar, para aliviar. E ao lado dela, agarrado à sua manga como um pequeno náufrago, estava o menino da foto, seu filho, Lucas. O garoto o encarava com uma curiosidade cautelosa. Os olhos verdes, idênticos aos da mãe, mas com uma intensidade que era puramente dele. O mundo de Caio inclinou-se perigosamente. Isso é real, ele pensou, a frase repetindo-se em sua mente. Ele é real. Todas as emoções que ele havia reprimido nos últimos 2 dias, a culpa, a raiva, o arrependimento e uma esperança frágil e aterrorizante, ameaçaram transbordar, rasgando-o por dentro. Ele engoliu em seco, a garganta dolorosamente seca. Com um esforço monumental, ele deu um passo hesitante para a frente, depois outro, seus olhos nunca deixando o rosto do menino. Oi, ele conseguiu dizer, a voz saindo rouca, quebrada, um som patético para uma ocasião tão monumental. Como uma palavra tão pequena poderia sequer começar a construir uma ponte sobre um abismo tão vasto? Os olhos de Lívia brilhavam com lágrimas, mas ela assentiu, um gesto quase imperceptível de encorajamento. Lucas, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado do filho para ficar na altura dele. Este é o Caio, seu pai. Lucas piscou, sua expressão indecifrável enquanto transferiu o olhar de sua mãe para o homem alto e desconhecido à sua frente. Você é meu pai? Ele perguntou a voz suave, mas a pergunta atingiu Caio com a força de um golpe físico. Ele só conseguiu assentir, incapaz de confiar em sua própria voz. Sim, ele finalmente conseguiu raspar. Eu sou seu pai. Lucas o estudou por um longo momento, a cabeça inclinada para o lado, uma pequena ruga de concentração se formando entre suas sobrancelhas. O silêncio se estendeu, carregado de uma expectativa insuportável. Então, ele fez a pergunta inevitável, a mais simples e a mais devastadora de todas.
Por que você nunca veio? O coração de Caio se partiu. O peso daquela pergunta inocente o esmagou. O peso de 6 anos de ausência, de uma vida inteira de desconhecimento. Ele olhou para Lívia. Um apelo silencioso por ajuda, mas ela estava de cabeça baixa, a culpa gravada em cada linha de seu rosto. Era a ele que cabia responder. Eu não sabia, disse Caio, a voz tremendo, as palavras saindo em um sussurro carregado de dor. Eu não sabia de você, Lucas. Se eu soubesse, eu juro, eu teria estado aqui desde o primeiro dia. O menino pareceu ponderar sobre isso, seus olhos infantis, mas surpreendentemente perspicazes, examinando o rosto de Caio, talvez procurando por um sinal de mentira. Após uma pausa que pareceu durar uma vida inteira, ele assentiu lentamente, seus ombros relaxando um pouco. Tá bom, ele disse. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Era uma porta que não havia sido fechada na sua cara. Caio soltou um suspiro trêmulo, um alívio tão intenso que o deixou tonto. Ele se agachou, ficando no nível de Lucas, tentando encontrar as palavras certas em meio ao turbilhão em sua mente. Eu quero muito te conhecer, Lucas. Se você me deixar. Lucas olhou para a mãe, buscando sua aprovação, sua segurança. Lívia lhe deu um sorriso suave e encorajador, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Tá tudo bem, meu amor. Você pode levar o seu tempo. Lucas assentiu novamente, seus dedinhos inquietos mexendo na barra de sua jaqueta. Então ele olhou para Caio e uma luz diferente brilhou em seus olhos. Quer jogar bola comigo? O pedido pegou Caio completamente de surpresa. Ele piscou e então uma pequena risada, sem fôlego, escapou de seus lábios. Sim, claro que sim. Eu adoraria. Lucas sorriu, um sorriso genuíno e aberto que fez o coração de Caio inchar de uma forma que ele nunca pensou ser possível. O menino pegou a bola e a estendeu para ele. Naquele gesto simples, naquele chute desajeitado que se seguiu, algo novo começou. Algo frágil, incerto e sem nome, mas que tinha o inconfundível cheiro de recomeço. A tarde se desdobrou com a beleza frágil e hesitante de uma flor desabrochando em câmera lenta. O primeiro chute desajeitado de Caio na bola foi recebido com uma gargalhada de Lucas, um som tão puro e contagiante que dissolveu uma camada do gelo que envolvia o coração do pai. Eles jogaram. Não era um jogo de verdade, com regras ou times, mas uma dança improvisada de passes, dribles e corridas pela grama úmida. Caio, que não chutava uma bola há anos, redescobriu uma alegria infantil, uma leveza que ele pensava ter perdido para sempre. Ele observava o filho, fascinado, a maneira como Lucas corria, com os braços ligeiramente abertos para equilibrar, a concentração em seu rosto quando tentava dominar a bola, o brilho de triunfo em seus olhos a cada pequeno sucesso. Cada detalhe era um presente, uma peça de um quebra-cabeça que Caio estava desesperado para montar. Sentada no banco de madeira, Lívia era uma espectadora silenciosa daquela cena. Seu coração era um pêndulo oscilando entre a felicidade e a dor. Vê-los juntos, o pai e o filho que nunca se conheceram, era a realização de um sonho secreto que ela guardara por 6 anos. Mas cada risada compartilhada entre eles era também uma faca que remexia a ferida de sua escolha, do tempo roubado, da família que poderia ter sido. De vez em quando, o olhar de Caio encontrava o dela por cima da cabeça de Lucas. Eram olhares carregados, cheios de perguntas, de acusações silenciosas e de um anseio profundo. Havia um oceano de palavras não ditas entre eles, um abismo de mal-entendidos e mágoa. Mas, por enquanto, ele se concentrava em Lucas, no milagre daquele momento presente. Depois de quase 1 hora, Lucas finalmente se jogou na grama, ofegante e com um sorriso que ia de orelha a orelha. Você não é tão ruim, pai, ele disse, e a palavra
pai, dita com tanta naturalidade, soou como a mais sagrada das músicas aos ouvidos de Caio. Obrigado, campeão, respondeu ele, a garganta apertada. A noite chegou sorrateira, trazendo consigo o peso do dia. O apartamento de Lívia, no coração do setor Bueno, era um reflexo dela. Acolhedor, organizado, com toques de uma vida que Caio desconhecia por completo. Brinquedos coloridos em um canto da sala, desenhos infantis presos com ímãs na geladeira, um cheiro suave de lar que contrastava brutalmente com o vazio asséptico de sua própria casa. Ele ajudou a colocar Lucas na cama. O menino, exausto pela tarde de emoções, adormeceu quase instantaneamente. Caio o observou dormir, o peito subindo e descendo em uma respiração suave. A perfeição daquele pequeno ser, seu filho, era avassaladora. O amor que sentia era tão vasto que doía, uma dor misturada com a culpa corrosiva dos anos perdidos. Ele ajeitou o cobertor sobre os ombros de Lucas, um gesto paternal que pareceu ao mesmo tempo estranho e perfeitamente natural. Ao sair do quarto, encontrou Lívia na sala. Ela estava parada perto da janela, olhando as luzes da cidade, os braços cruzados sobre o peito como uma barreira. O silêncio entre eles não era mais o silêncio do parque, preenchido pela risada de uma criança. Era um silêncio denso, pesado, carregado de 6 anos de história não contada. Foi Caio quem o quebrou. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você devia ter me contado, Lívia. Ela não se virou. Seus ombros encolheram ligeiramente. Eu sei, ela respondeu, a voz abafada. Eu quis. Tantas vezes eu peguei o telefone, escrevi e apaguei mensagens. Mas a gente estava tão quebrado. Eu olhava para você, para o abismo entre nós, e só conseguia pensar que você não me queria mais. E se você não me queria, como poderia querer um filho? Uma obrigação, uma corrente que te prenderia a mim para sempre. A honestidade crua em suas palavras o atingiu. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Você não me deu a chance de escolher. Você decidiu por nós dois. Eu estava com medo. Ela se virou de repente, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas, uma mistura de fúria e dor. Você não faz ideia do que foi aquilo, Caio. Estar sozinha, com aquele teste positivo na mão, sentindo o mundo desmoronar. E depois, sentar naquela sala de advogado e ver você nem conseguia olhar na minha cara. Para mim, aquilo foi a sentença final. Você já tinha ido embora muito antes de assinar aquele papel. A acusação o acertou em cheio, porque era verdade. Ele estava com raiva, estava ferido, consumido pelo próprio egoísmo e pela sensação de que a vida estava passando por ele. Mas eu nunca deixei de te amar, Lívia, ele disse, a voz embargada, a confissão escapando antes que ele pudesse contê-la. Nem por um dia. Uma risada amarga, quebrada, escapou dos lábios dela. O amor não foi suficiente para nos salvar naquela época, foi? Talvez não, ele admitiu, a voz rouca. Mas talvez seja o suficiente para começar a nos consertar agora, por ele. As feridas estavam abertas, expostas sob a luz fraca da sala. As mágoas, os erros, as palavras não ditas, tudo estava ali, pulsando entre eles. Mas no meio daquela dor, pela primeira vez, havia também verdade. Uma verdade brutal, mas necessária. Lívia desviou o olhar, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu nunca parei de ter medo, ela sussurrou. Medo de você me deixar de novo. Medo de não ser o suficiente. Ele deu o último passo que o separava, o coração martelando. Eu também tenho medo. Medo de ter perdido tudo para sempre. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio de contemplação, de possibilidades. Podemos ir com calma, Lívia disse finalmente, enxugando o rosto com as costas da mão. Pelo Lucas. Caio olhou no fundo dos olhos dela,
vendo a mulher por quem se apaixonou e a mulher forte que ela se tornou. Pelo Lucas, ele concordou, e então acrescentou a voz firme com uma nova determinação, e por nós também. A partir daquele dia, uma nova e frágil rotina começou a se formar. Caio se tornou uma presença constante, mas cuidadosa. Ele não queria invadir, não queria assustar. Ele aparecia na saída da escola, e o sorriso de Lucas ao vê-lo era como um bálsamo para sua alma. Ele ajudava com os deveres de casa, descobrindo um mundo de letras, números e desenhos coloridos. Aprendeu que Lucas era obcecado por dinossauros, especialmente pelo Tiranossauro Rex, e que seu suco favorito era o de uva integral, o roxinho. Com Lucas, a conexão florescia a cada dia, natural e forte. Eles construíam legos, assistiam a desenhos e Caio até aprendeu a fazer a voz do vilão nas histórias de ninar. Mas com Lívia, o terreno ainda era instável. Havia uma cordialidade cautelosa, uma dança em torno dos destroços do passado. Eles conversavam sobre o dia de Lucas, sobre contas e logística, mas raramente sobre eles mesmos. Os muros que ela construiu ao redor de seu coração ainda estavam de pé, mas Caio percebia, com uma esperança crescente, que eles já não pareciam tão altos. Ele via pequenas fissuras se formando, pequenos vislumbres da Lívia que ele amava, em um sorriso espontâneo, em um olhar demorado, em um gesto de preocupação quando ele parecia cansado. E ele se agarrava a esses momentos, a essas pequenas vitórias, como um homem sedento se agarra a gotas de chuva no deserto. Ele sabia que a jornada seria longa, mas pela primeira vez em 6 anos ele não estava mais perdido. Ele tinha um mapa, e o destino era um lugar chamado família. O outono em Goiânia não tem as cores vibrantes do sul do país, mas carrega uma beleza própria, uma suavidade no ar, uma luz dourada que parece banhar a cidade em nostalgia. Foi em uma tarde assim, no festival de primavera que acontecia, ironicamente, no meio do outono, no bosque dos Buritis, que a frágil tapeçaria que eles estavam tecendo ganhou um novo fio, mais forte e mais colorido. O ar estava impregnado com o cheiro doce de algodão doce e o aroma salgado de pipoca, misturado ao som de uma música popular que saía de alto-falantes e as risadas de dezenas de crianças. Lucas, como sempre, era um dínamo de energia correndo na frente, o rosto iluminado pela pura alegria de existir. Caio caminhava ao lado de Lívia, as mãos nos bolsos da calça jeans, uma postura que tentava parecer casual, mas que escondia a atenção de um homem pisando em ovos. Eles eram uma imagem quase perfeita de uma família, mas ambos sabiam da precariedade daquela cena, da distância que ainda existia no espaço entre eles. O som das folhas secas se partindo sob seus pés era o único diálogo. Foi Lívia quem falou primeiro, a voz suave, quase um murmúrio. Ele está tão feliz. Caio virou o rosto para ela, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ele merece toda a felicidade do mundo. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele breve contato, uma verdade silenciosa foi compartilhada. A felicidade de Lucas era o terreno comum, a ponte sobre o abismo. De repente, a voz de Lucas os chamou, cheia de urgência e excitação. Mãe! Pai! Venham ver isso! A palavra pai ainda causava um pequeno choque elétrico no peito de Caio, uma onda de calor e gratidão que ele duvidava que um dia fosse passar. Eles seguiram a voz e encontraram Lucas parado em frente a uma barraca improvisada, onde várias crianças se debruçavam sobre pequenas mesas concentradas, pincéis, potes de tinta colorida e sobre as mesas dezenas de abóboras de todos os tamanhos. Lucas pegou um pincel com uma determinação solene e olhou para eles, os olhos verdes brilhando com uma ideia. Vamos pintar uma família de abóboras? Tipo, a gente?
A pergunta tão simples e tão profunda pairou no ar. Caio olhou para Lívia, o coração na garganta. Ele viu nos olhos dela um reflexo de sua própria emoção, uma vulnerabilidade que ela raramente deixava transparecer. Um sorriso lento, genuíno, brotou nos lábios dela, quebrando a máscara de cautela. "Claro, meu filho", ela disse, a voz ligeiramente embargada. Eles se sentaram nos pequenos bancos de madeira, um de cada lado de Lucas. Caio escolheu uma abóbora alta e esguia. Lívia pegou uma de formato mais arredondado e gracioso. E Lucas, com todo o cuidado do mundo, selecionou uma pequena e perfeitamente redonda. "A minha é a menor, porque eu sou o menor", ele explicou com uma lógica irrefutável. Eles pintaram em um silêncio confortável, quebrado apenas pelas instruções de Lucas e por suas risadas. O mundo exterior, com suas complexidades e dores, pareceu recuar, deixando apenas aquele pequeno círculo de luz e cor. Os dedos de Caio, acostumados à precisão das plantas arquitetônicas, se mostraram surpreendentemente desajeitados com o pincel infantil. Ele tentou pintar um sorriso na sua abóbora, mas o resultado foi uma linha torta e cômica que fez Lucas gargalhar. "Pai, tá tudo torto." No meio da risada, Lívia estendeu a mão e, com o polegar, limpou uma mancha de tinta preta da bochecha de Caio. Foi um toque rápido, quase acidental, mas seus dedos demoraram ali uma fração de segundo a mais do que o necessário. A pele dela era macia, o gesto carregado de uma intimidade antiga. O tempo parou. O coração de Caio tropeçou. Ele olhou para ela e, em seus olhos, viu não apenas a mãe de seu filho, mas a mulher que ele nunca deixou de amar. A garota da festa junina, a noiva no altar, a esposa que ele abandonou. Ela desviou o olhar rapidamente, o rosto corado, mas algo havia mudado. Uma parede invisível havia se transformado em pó. Quando terminaram, as 3 abóboras estavam lado a lado. Uma grande, uma média e uma pequena, todas com o mesmo sorriso torto e feliz. "É a gente", Lucas declarou batendo palmas, o rosto radiante de orgulho. "Nossa família." Caio engoliu em seco, o peito apertado por uma emoção tão forte que quase o sufocou. "Sim, filho", ele sussurrou. "É a gente." Mais tarde naquela noite, a quietude do apartamento era diferente. Lucas dormia o sono dos justos, sonhando, talvez, com abóboras sorridentes. Caio não foi embora como de costume. Ele ficou pairando na sala, sabendo que aquela noite era um ponto de virada. Lívia estava na pequena varanda, olhando para o céu sem estrelas, encoberto pela poluição luminosa de Goiânia. Ele se aproximou em silêncio, parando ao lado dela, o ombro quase tocando o dela. O vento noturno trazia o cheiro de chuva e terra molhada. "Você ainda pensa naquele dia?" ele perguntou, a voz baixa, quebrando o silêncio. "O dia no escritório?" Ela não precisava perguntar a qual dia ele se referia. Havia apenas um. Ela abraçou o próprio corpo, um gesto de autoproteção. "Todos os dias", ela confessou, "cada detalhe. O som da caneta no papel, o zumbido do ar-condicionado, o jeito que você não me olhava." A confissão dela foi uma faca em seu peito. "Eu fui um covarde", ele disse, a voz rouca de arrependimento. "Eu devia ter ido atrás de você. Devia ter arrombado a sua porta se fosse preciso. Devia ter lutado." Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando sob a luz fraca que vinha da rua. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. "E eu não devia ter fugido. Eu devia ter gritado, ter te forçado a me ouvir." Ele se emocionou. Ela também. O ar entre eles vibrava com a dor do passado e a possibilidade frágil do futuro. "Lívia", ele começou, a voz tremendo. "Vamos tentar de novo? De verdade, sem ser apenas pelos Lucas, por nós?" A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada com o peso de 6 anos de separação.
Ela o olhou, os olhos buscando os dele na penumbra, procurando por qualquer sinal de dúvida, qualquer hesitação. E se a gente errar de novo, Caio? E se a gente se machucar de novo? Eu não sei se eu aguento passar por tudo aquilo outra vez. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Suas mãos encontraram o rosto dela, segurando-o com uma delicadeza que ele não sabia que possuía. Seus polegares traçaram o caminho das lágrimas dela. A gente pode errar. Provavelmente vamos. Somos humanos, somos imperfeitos, mas eu prefiro 1000 vezes errar ao seu lado do que acertar sozinho. Eu não quero passar nem mais um dia me perguntando, e se? Um soluço escapou dos lábios dela, e ela se inclinou para o toque dele, a testa repousando contra a dele. Ele a envolveu em seus braços, segurando-a com uma força que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Era um abraço que pedia perdão, que prometia proteção, que celebrava o reencontro. Eu senti tanto a sua falta, ela sussurrou contra o peito dele, a voz quebrada. Eu também, ele respondeu, a visão turva pelas próprias lágrimas. Eu me senti sozinho por 6 anos, mesmo quando estava rodeado de gente. E ali, na varanda de um apartamento em Goiânia, sob um céu sem estrelas, eles não estavam mais sozinhos. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eles estavam juntos. O abraço na varanda não foi um ponto final, mas uma vírgula, uma pausa necessária antes de uma frase inteiramente nova. A partir daquela noite, o ar entre Caio e Lívia mudou. A cautela deu lugar a uma intimidade redescoberta, hesitante como os primeiros passos de uma criança, mas inegavelmente real. As noites de Caio no sofá da sala foram substituídas por conversas sussurradas na cozinha, muito depois de Lucas adormecer, onde eles não falavam mais sobre o passado com dor, mas com a curiosidade de arqueólogos descobrindo uma cidade antiga, tentando entender como as ruínas se formaram para poderem construir algo novo e mais forte sobre elas. Ele aprendeu sobre os medos de Lívia como mãe solteira, as noites em claro com febre, a solidão esmagadora dos domingos à tarde. Ela aprendeu sobre o vazio dele, o sucesso profissional que nunca preencheu o buraco em sua alma, a percepção tardia de que a liberdade que ele buscou era, na verdade, a mais solitária das prisões. Eles estavam, com uma delicadeza infinita, se apaixonando de novo, não pela memória um do outro, mas pelas pessoas que 6 anos de dor, crescimento e solidão os haviam transformado. Um dia, em uma tarde chuvosa típica de novembro em Goiânia, daquelas que lavam a poeira da cidade e deixam um cheiro de terra no ar, Lucas veio correndo da mesinha onde desenhava, o rosto corado de entusiasmo. Ele acenava uma folha de papel com um fervor que só uma criança de 5 anos possui. Olha o que eu fiz. Caio pegou o desenho. Seu coração, que ele pensava já ter se acostumado com as emoções fortes, deu um solavanco. No papel, sob um arco-íris de 7 cores tortas, estavam 3 figuras de palito. Uma alta, uma média e uma pequena, todas de mãos dadas. O que fez a garganta de Caio fechar, no entanto, foram as palavras escritas em letras trêmulas e espelhadas acima das figuras. Minha família. Lívia se ajoelhou ao lado de Lucas, os olhos brilhando. Meu amor está lindo. É a coisa mais linda que eu já vi. Lucas, inflando o peito de orgulho, apontou para a geladeira. Pode colocar lá, com os outros? Pode, Caio perguntou, olhando para Lívia, um pedido de permissão para algo que ia muito além de pregar um desenho na geladeira. Ela sorriu, um sorriso que alcançou os olhos e iluminou todo o seu rosto. Claro que pode, é o lugar dele. Juntos, os 3 caminharam até a cozinha. Caio ergueu Lucas para que ele mesmo pudesse prender seu manifesto com um ímã de sol. E ali, entre contas de luz e lembretes, o desenho simples e poderoso declarava uma nova verdade. Minha família.
Não era mais talvez, e se. Era real. O primeiro frio de dezembro chegou de surpresa, uma frente polar que fez os goianos tirarem os casacos do fundo do armário. Da janela do apartamento, viam o céu branco e sentiam o vento assobiar. Lucas, que só conhecia o frio do ar-condicionado, estava em êxtase. "Tá nevando?" ele perguntou, o nariz colado no vidro. Caio riu. "Não, campeão. É só um friozinho." Mas a pergunta de Lucas acendeu uma faísca nos olhos de Lívia. Ela sumiu por um instante e voltou com sacos de algodão, rolos de fita adesiva e uma tesoura. "Se não tem neve de verdade," ela anunciou com um brilho travesso, "a gente faz a nossa." E assim, no meio da sala de estar, eles se lançaram na missão mais improvável: construir um boneco de neve de algodão. Rolaram bolas de algodão que se desfaziam, prenderam com fita, riram da estrutura torta que teimava em pender para o lado. Caio ergueu Lucas nos ombros para que ele pudesse colocar a cabeça no lugar. Lívia encontrou um cachecol antigo e um chapéu de festa junina para adornar a criação. O resultado era uma figura desengonçada, bizarra e absolutamente perfeita. "Conseguimos!" Lucas gritou, dançando ao redor do boneco. Caio observava a cena, o coração transbordando. Ele olhou para Lívia, que tinha um fiapo de algodão preso no cabelo, as bochechas coradas pelo esforço e pela risada. Naquele momento, sob a luz suave da tarde, ela era a mulher mais linda do mundo. Ele se aproximou, tirou o algodão de seu cabelo e as palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Um impulso vindo direto da alma. "Eu te amo." Não foi um sussurro, foi uma declaração. Os olhos de Lívia se arregalaram por um segundo e então se encheram de uma emoção tão profunda que ele sentiu como se pudesse se afogar neles. "Eu também te amo, Caio," ela respondeu, a voz firme, sem hesitação. "Eu nunca deixei de amar." Foi então que Lucas, parando sua dança, olhou de um para o outro, a cabeça inclinada. "Então, agora a gente é uma família de verdade?" A pergunta pairou no ar, simples, direta, exigindo uma resposta definitiva. Caio se ajoelhou, ficando cara a cara com o filho. Ele puxou o menino para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos cheirosos. "Sim, filho," ele disse, a voz embargada. "Nós somos uma família. De verdade." Lívia se juntou ao abraço, envolvendo os dois homens de sua vida com seus braços, o rosto pressionado contra as costas de Caio. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. E ali, no chão da sala, abraçados ao lado de um boneco de neve de algodão, sob o céu cinzento de Goiânia, eles não eram mais 3 pessoas quebradas tentando se consertar. Eles eram um lar. Um lar construído não sobre a perfeição, mas sobre as ruínas do passado, cimentado pelo perdão, pela coragem de tentar de novo e pelo amor incondicional que, afinal, era a única coisa que realmente importava. E aí, gostou da história? Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. E me conta aqui nos comentários que nota você dá de 0 a 10 para a jornada da Lívia e do Caio. Grande abraço e até a próxima.